Aula gravada, segundo ano B. Hoje, 13/4/2021. Vamos lá, vocês estão vendo aqui agora a minha tela, né, mostrando a quinta semana de atividade, certo? E tem atividade postada, vai ter postada hoje uma atividade que vocês vão entregar daqui uma semana. A atividade, eu vou até dar logo fazer alguma observação, ela tem que ter, é uma criação, né, de um livro que vocês vão fazer na internet, mas eu vou estar configurando ela porque houve eu tenho que liberar um código para vocês. Então, vocês não precisam entrar na atividade hoje, tá? Tá todo mundo ouvindo, para fazer a atividade hoje. Vocês vão fazer a atividade a partir de amanhã. Hoje eu vou estar editando essa atividade para eu estar postando o código, né, da atividade para vocês, para que vocês entrem e façam a atividade. Mais detalhes da atividade vai ser passada para vocês no final da aula, tá? Não precisa perguntar nada agora, por favor. Então, eu tenho aqui a quinta semana, como vocês estão vendo aí. A quinta semana, a presença, né, a trilha 4, parte 1, parte 2, e a atividade até aqui, né, livro digital das hortaliças. Trilha parte 1. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, de fato, de cultivar e consumir as próprias hortaliças, né? Eu, por exemplo, passei um tempão nessa pandemia, viajei para o interior, aqui na região de Castro Alves, a 290 quilômetros, né, de Salvador. Então, eu passei muito tempo lá, passei muito tempo mesmo, e hoje eu estou mais lá do que cá, né? Estou sempre viajando para lá, por conta dessa questão de a gente poder fazer trabalhar em qualquer lugar, então eu fico mais no sítio, né, numa zona rural. Então lá a gente, né, eu e meu cunhado, a gente plantou, né, diversas hortaliças, né, coentro, couve, né, entre outras hortaliças que a gente cultivou, né, de fato, lá no terreno, no fundo da casa, e a gente era para o nosso próprio consumo, né, e deu, né, terra, água, à vontade. Então, foi muito bom esse contato. Então, essa é a proposta da quarta trilha, né, da trilha 4, que é cultivar e consumir, né, nossas próprias hortaliças. E aí eu tenho alguns questionamentos a fazer, né? Você já se imaginou plantando o próprio alimento, né? Plantando quiabo, acho que quiabo também, cenoura e assim por diante. Você chega naquelas casas de fazenda e você compra todas essas sementinhas e você não precisa de muito espaço. Você precisa simplesmente de um espaço pequeno, de uma cuba, de uma lata, onde você pode, até dentro de um apartamento, até dentro de uma. Você pode cultivar, né, essas hortaliças. Então, você já se imaginou, né? São questionamentos que vocês vão responder para vocês mesmos, né? Já se imaginou plantando algum tipo de, né, seu próprio alimento? É possível criar hortaliças em casa, em pequenos vasos, mas por onde começar, né? Quanto de água devo utilizar? E tem algumas hortaliças que você precisa não regar muito, né, com água, né? Outras que você precisa de muita água. Inclusive você planta inclusive próximo de alguns córregos, né, que tem água em abundância. Como preparar o recipiente e o solo, né? Quanto tempo a luz solar, quanto tempo de luz solar as plantas precisam diariamente? Algumas precisam de poucas, outras precisam de muitas. Ou algumas na sombra elas sobrevivem de fácil, né? Muito bem, outras não. Então, assim, essas pesquisas, a hortaliça que você vai escolher para fazer atividade, olha eu já dando spoiler da atividade, vocês vão escolher e pesquisar sobre essas hortaliças, né? Isso é o resumo geral da nossa última atividade para essa primeira unidade. Então, aqui tem lendo as paisagens, eu trago algumas fotos aqui, né? Plantando alface, percebe? Ó? Você usa um vaso pequeno e você consegue botar alface, você colhe o alface, bota na salada. Plantamos muito tomate lá no sítio, muito tomate. E aí é possível sim, né, ter hortaliças de boa qualidade para o consumo familiar, produzindo por vocês mesmos, né, em sua própria casa, de maneira prática e livre de defensivos agrícolas, né? Esses defensivos agrícolas são aqueles agrotóxicos que vocês podem utilizar.
Nas figuras abaixo, alguns exemplos que você pode fazer, né? Pimenta, a gente também tem pimenta lá, hortelã grosso, hortelã miúdo. Aqui em casa, por exemplo, mesmo, né? Aqui na zona urbana, onde eu moro, em Itapuã, eu tenho um pé de hortelã grosso, né? Que inclusive eu utilizei para fazer o feijão. Né? A gente utiliza hortelã para fazer. Então, assim, é possível. Então, tem um texto 1, explorando a trilha, né? Primeiro vamos conhecer as hortaliças. O termo hortaliças refere-se ao grupo de plantas que apresentam, em grande maioria, ciclos biológicos curtos, né? Consistência tenra de folhas, caule, né? Não lenhoso, ou seja, o caule ele não é, né? Aquele caule bem protuberante, né? Aquele caule grosso, caule de árvore, por exemplo, né? Os caules são finos, além do fato de serem cultivados em áreas menores, em áreas pequenas, né? Quando comparadas a grandes culturas como milho, de soja, né? Podem ser consumidas de forma direta, sem necessidade do preparo industrial. Então, eu venho aqui e apresento alguns tipos, né? As hortaliças, elas se classificam em 3 grupos. As tuberosas, né? São aquelas que, em partes, né? Comestíveis, se desenvolvem dentro do solo. Aí, exemplos, a cebola, o alho, as raízes como a cenoura, a beterraba, a batata doce. Isso dá muito em regiões maiores, né? As hortaliças que são chamadas hortaliças herbáceas são aquelas cujas partes comestíveis encontram-se acima do solo, né? E aí são exemplos do alface, a taioba, que inclusive a taioba é uma planta, uma das plantas, né? Uma das plantas, né? Que a gente viu na semana passada. O repolho, o espinafre, a rúcula, os talos e hastes, né? O aspargo, o aipo, as flores, o couve-flor, o brócolis, e as hortaliças frutos, né? São aquelas em que a parte comestível é o fruto, podendo este ser consumido verde ou maduro, como a melancia, o pimentão, o quiabo, a ervilha, o tomate. O quiabo, inclusive, tem que ter muito cuidado, porque quando você passa do tempo, ele fica duro. É por isso que a gente encontra quiabo duro e quiabo bom, né? Mole, para consumo. Então, os quiabos duros são quiabos que foram cultivados fora do tempo. Então, quando você deixa o quiabo, isso eu estou falando com propriedade porque eu plantei quiabo também. E aí você deixa o quiabo fora do tempo de colheita, ele já fica duro no pé. Né? Não tem como. E fica ruim, né? Do consumo. A ervilha, o tomate, o jiló e a abóbora. Então, são esses tipos, esses 3 grupos, né, de hortaliças, né, que o texto 1 traz. E o texto 2 traz, né, agora que já conhecemos as hortaliças, vamos iniciar nosso plantio. Primeiramente, vamos segurar, então ele dá uma ideia de como você deve plantar, garrafa PET, caixa de madeira e outros recipientes plásticos que seriam descartados para servir de vaso, né? Vale lembrar, o reuso, a reciclagem e a compostagem são práticas importantes para minimizar a geração de resíduos, né? Então, você não pode gerar muitos resíduos sólidos, né? E os impactos ambientais. Aprenda a preparar vaso para o plantio, reutilizando a garrafa PET no link abaixo. Então, vocês clicam no link, né? Revisitam essa aula e aí vocês clicam no link e vocês veem como é que a gente faz isso, essa reutilização de garrafa PET. E aqui tem um texto, ele fala de algum tempo, né, que você pode levar em alguns tipos de hortaliças, o tempo que ele leva para ter acesso ao sol, né, o tempo que ele leva em contato com o sol. E aí ele faz algumas orientações de como você deve fazer esse plantio, de como você deve preparar o solo, de como você deve fazer a questão da irrigação, né? Para as hortaliças, a água representa cerca de 30% do seu peso. Então, ele vai te dando informações importantes para que você faça, né, o nosso último projeto, né? É um projeto interessante. Eu vou, inclusive, deixar que vocês realizem esse projeto não mais em 5 pessoas, né? E aí vocês podem realizar isso em dupla, tá? Ah, professor, eu quero fazer sozinho. Tudo bem, faça sozinho. Mas em dupla eu acho que vai ser interessante, tá? Então ele continua lendo, atenção, devemos evitar
Molhar as plantas ao meio-dia, pois a água absorve o calor do sol, né, de forma rápida, evapora de forma mais rápida, né? Para evaporar e acaba queimando as plantas. A questão da evaporação. Devemos também tomar cuidado para não encharcar demais o solo, uma vez que isso pode matar a raiz afogada e facilita o aparecimento de doenças que atacarão as plantas. E aí, nesse texto 2, né, deixa eu colocar a segunda parte da trilha 4. Ele continua naquilo onde a gente parou, né, claro, no ponto 5, resolvendo desafios da trilha. Então, chegou a hora de aplicar os conhecimentos. Na primeira experiência de plantio, é comum algumas espécies não se desenvolverem conforme esperávamos, né, e aí você vai ter frustrações, isso faz parte da nossa vida, né, se frustrar, você planta e o negócio não vai, o negócio não sai, você planta, depois de um tempo ele morre, você planta de novo, e assim nunca desistir. Registre em seu caderno, né, as espécies vegetais escolhidas, então você vai, aí já estou entrando nessa atividade, tá? Então eu preciso que vocês leiam esses textos, pesquisem nos links que estão aqui postos nessa trilha, né? Eu quero que vocês escolham um tipo, dois, três, quatro, sei lá, vegetais que vocês vão escolher para plantar, né? Como você prepara o solo, são questionamentos que vocês devem fazer lá na atividade que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Quanto tempo diário de sol, quantas vezes regou, a quantidade de água utilizada, compare os dados de suas anotações com o que se recomenda, né, para as hortaliças, ou seja, o que está posto cientificamente, né? Faça essa comparação. Levante hipóteses. Lembra que hipótese é hipótese de teste, né? Ah, eu acho que plantar assim vai acontecer tal coisa. Então você vai levantar uma hipótese e você vai verificar essa hipótese. Passa 1, 2 dias, verificou aquilo, é verdade ou não, e aí você valida aquela sua hipótese como verdadeira ou não. Então levante hipótese para o que pode, né, ter dado errado. Numa pesquisa científica, a metodologia requer a descrição dos passos, né, da execução do trabalho científico. Lembre que a gente falou na trilha 1, se eu não me engano, foi trilha 2, dos passos que deve seguir, né, você fazer um trabalho científico, a investigação, a levantar hipóteses sobre aquilo que você está investigando, a experimentação, né, a observação. Então, assim, te propomos a desenvolver esse texto através das especificações acima. Anote suas observações, pesquise e tente novamente. Galera, então chega a hora de eu explicar para vocês o que é a atividade. A atividade vocês vão criar um livro digital. Nesse livro digital, vocês vão contar essa experiência de algum tipo de plantio que vocês devam fazer na casa de vocês. Esse plantio deve durar uma semana, né? Porque vocês devem entregar essa atividade, ou então eu posso até pegar essa atividade e deixar ela um pouco mais de tempo, né? Para que vocês tenham tempo para essa observação. E nessa observação que vocês vão fazendo diariamente, vocês vão contando essa história através de um livro. Esse livro pode ser um livro normal, né, de páginas, enfim, que vocês veem, que vocês conhecem, ou vocês podem também contar essa história através de história em quadrinhos. Mas como é que você vai fazer isso, se é digital? Vocês vão entrar num aplicativo chamado Book Creator, né? Esse Book Creator é a criação de livro digital. E aí eu vou passar agora um vídeo para vocês explicando um pouco de como criar esse livro, né? E vocês vão ver que é muito simples, muito fácil, é tudo intuitivo, e vocês vão ter, de fato, a capacidade de construir o seu livro digital. Então, presta atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Alguma dúvida até então? Não, né? Muito bem, já estamos aqui no site do bookcreator.com. Então vocês vão entrar no site bookcreator.com. Depois que você entra lá, aí vocês vão seguir essas observações a serem feitas pelo vídeo, tá? Então vamos lá.
Eu vou colocar o link, como sempre, na descrição. E aí vamos clicar aqui em se cadastrar, sign in. Se você for aluno, você pode escolher uma dessas três opções. Se você for professor, você deve clicar aqui e se cadastrar usando uma dessas três formas aqui. Eu vou utilizar, como sempre, o Google. Vou clicar aqui e escolher o meu e-mail. Muito bem. Escolhido o e-mail, você vai determinar em qual ano que você trabalha. E aqui é a primeira coisa que ele pede para você colocar um nome da sua biblioteca. Então, vou colocar aqui, obviamente, do Canvas. E vamos começar a nossa biblioteca. Então, você já vê aqui uma estante de livros. Para não perder tempo, clicar aqui em criar um novo livro. E nós temos três opções de formatos: retrato, quadrado ou paisagem. E nós temos também em branco ou em formato de historinha em quadrinhos. Eu vou escolher primeiro esse em branco aqui. Então nós temos aqui a capa. For indo para o lado, você tem aqui as páginas dos livros que você vai escrever. Certo? Então aqui na capa a gente vai adicionar uma imagem. Claro que você tem aqui algumas outras opções para adicionar, mas eu vou falar aos poucos. Em cada página eu vou falar sobre uma das coisas que a gente pode fazer. Tá? Então aqui na capa, uma ideia legal é você clicar aqui em importar. Então você pode colocar aqui uma imagem da Google, você pode colocar um mapa, então você pode escolher um lugar do mundo, mudar aqui para satélite, por exemplo. E você pode clicar aqui em Files para adicionar a sua própria imagem. Então eu vou fazer isso. Falando nisso, vou até deixar aqui um card para você poder acessar aí e aprender como fazer, usar o canva.com. Então vou estender isso aqui. Então é bem intuitivo, gente. Os comandos são bem intuitivos, tá? Se você quiser, você clica com o da direita aqui, você tem algumas opções, tá? A gente já vai falar isso. Por exemplo, eu vou usar aqui para travar, para eu não ficar mexendo aqui sem querer. Então, travei essa imagem. Essa imagem foi feita lá no canva.com e eu coloquei aqui como a capa do meu livro. Tá? O legal disso aqui, você vai ver agora, se você nunca viu o Book Creator, quando você aperta aqui nesse ler o livro aqui, esse play aqui, ele faz um formato de um livro onde você pode folhear esse livro, certo? Virtualmente. Tá? Então, uma aparência bem bonita e a gente já vai ver mais coisas aqui. Vamos clicar aqui, voltar em editar. Pronto, voltei para a minha capa do livro e vamos para a primeira página do livro aí, certo? Então, depois da capa, o que a gente pode fazer aqui? Vamos clicar em mais. Então, tem várias formas aqui, várias mídias que você pode colocar. Então, importar um arquivo, uma foto, como já mostrei. Você pode colocar aqui uma foto ou um vídeo que você faça na hora. Você pode escrever ou desenhar à mão livre. Tá? Você pode incluir um texto, que é por onde a gente vai começar, e ainda uma narração do seu livro. Tá? Além disso, nós temos aqui algumas formas que você pode utilizar. Então, basta clicar, por exemplo, ele vai fazer uma bolinha ali, que você pode configurar o tamanho que você quiser. Tirar em delete e pronto. Vamos voltar ali, vamos começar com um texto, que é o sentido do livro, né? Então, vamos digitar um texto aqui. Muito bem, coloquei aqui um texto básico, padrão. A gente pode também, em vez de digitar, você pode clicar aqui nesse microfonezinho e ele vai escrevendo para você. Então, sua mãe um dia resolveu que eles deveriam sair de casa. Pronto. Então, se você não quiser digitar, ou se você não puder digitar, por exemplo, um aluno que tem a baixa visão, ele vai poder criar o livro dele. Então, está aqui o meu texto, e a gente pode editar esse texto. Como? A gente pode vir aqui, configurar, que eu digo, nesse izinho aqui, e aí você pode aumentar a letra do seu texto,
a fonte, né? Aumentar o tamanho da fonte. Você pode modificar aqui o alinhamento, né? Você pode aqui, gente, com o mouse você pode ampliar essa caixinha aqui para poder ocupar espaços menores ou não. Vamos apertar aqui no I de novo. Temos aqui negrito, itálico, sublinhado. Temos algumas fontes que você pode utilizar. Então, vamos botar aqui essa. Vamos clicar aqui para voltar. E aí você pode alterar a cor da fonte, Professor, tá? Alterar o fundo do seu texto. Oi. o microfone tá dando contato. Tá ruim. Tá ruim, gente? É porque às vezes pode ser uma pessoa. Pode ser a internet, entendeu? Deve ter falhado um pouco. Vê se vai melhorar agora. Eu vou continuar o vídeo, tá? Então você pode colocar um fundo diferente, uma cor diferente, tá? Você pode separar em colunas o seu texto, então 2, 3, até 4 colunas no seu texto. Alterar inclusive o espaçamento também, tá bom? Então temos bastante coisa para diagramar o seu livro aqui de forma adequada. Temos aqui também ainda uma sombra que você pode utilizar. Eu vou tirar esse fundo para poder mostrar. Então, tirei o fundo ali do texto e a sombra dá um efeito mais bonito, tá? Além de poder mover para frente ou para trás aí se tivesse alguma imagem ali, por exemplo. Aqui ainda nós temos sobre a página que a gente está trabalhando. Então aquilo era do texto, mas aqui no i a gente tem essa página onde você pode colocar um fundo na sua página, certo? Então tem várias cores e tem ainda aqui alguns outros efeitos, tá? Uns efeitos de gibi, né? Não sei se o termo correto é gibi. Temos alguns papéis aqui quadriculados, milimetrados, pautados, com pontos, enfim. Temos bordas, que você pode colocar algumas bordas no seu texto. Então, às vezes, dá um efeito mais legal. Temos alguns padrões aqui para colocar no fundo dessa página, certo? Enfim, acho que conseguimos ver tudo. E algumas texturas também. Então, temos alguns efeitos bem interessantes para você colocar aqui na sua página. Basta clicar aqui no izinho. Muito bem, então colocamos ali os 3 porquinhos, o texto, e a gente pode agora ver como é que ficou o nosso livro. Então, como está até agora. Então, vamos voltar aqui e clicar aqui em ler o livro, certo? Então, temos aqui a nossa capa. Quando a gente passar, a gente vai encontrar aqui a nossa primeira capa do livro. Primeira página, perdão. Primeira página do livro. Uma coisa legal que você pode fazer, e que o Book Creator permite, é que você pode pedir para ele ler para você. Então, basta clicar aqui. Basta você clicar aqui em leia, certo? E a gente vai aqui, como está em inglês, eu vou mudar aqui o menu para a leitura. Então, de novo, ó, vou clicar nessa engrenagem aqui, e vem aqui em leia para mim, e vou mudar a voz de inglês para português. Certo? Microsoft Maria Desktop, Português, Brasil. Pronto. Então, leia para mim, vamos ver o que acontece. Era uma vez 3 porquinhos. Então sua mãe um dia resolveu que eles deveriam sair de casa. Muito bem. Então, a ideia, a gente não vai clicar mais nisso aqui, eu prometo, mas você pode ter essa facilidade aí. Então, se você fizer um livro, dependendo se os seus alunos tiverem baixa visão, você pode utilizar, ou se o aluno tiver alguma dificuldade de leitura, ou enfim, isso aqui pode ajudar o seu aluno. Então, colocamos aqui na página 2. Vamos para a página 3 fazer uma outra coisa. Então, na página 3 eu vou colocar aqui um fundo de madeira. Então, clicando aqui no izinho. Muito bem, então vou vir aqui clicar em mais.
em câmera, e aí eu posso adicionar uma foto. Beautiful. Então posso botar uma foto aqui, bem pequenininha, certo? E posso também clicar aqui e colocar um vídeo. Então, em câmera, e vou gravar um vídeo aqui. Oi! Oi! Sempre sorrindo, sempre feliz. Cara feia que eu fiz, nossa senhora. Vamos lá, então vou diminuir aqui. E agora, vamos voltar e temos que esperar aqui carregar. Então, dependendo do tamanho do vídeo que você fizer, pode ser que, e como estiver a sua internet, vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou dar um play para a gente poder ver como é que está esse livro. Então, tá aqui a primeira capa. E agora nós temos aqui a historinha e a foto e o vídeo que eu coloquei, onde você pode clicar em play aqui. Se o aluno escolheu, ou se alguém escolheu para apertar leia para mim aqui, todos os vídeos, tudo que você colocar aqui, além de ler o texto, ele vai ligar, né? Vai dar play no vídeo automaticamente. Tá? Aqui então eu vou clicar. Oi! Muito bem. Então deu tudo certo. Vamos voltar aqui para editar. Vamos lá então na página 3. Então, página 2, página 3. E agora nós vamos adicionar aqui mais uma página para o nosso livro, certo? Então, vou trocar agora o fundo e vou aqui adicionar alguma coisa. Então, dessa vez eu vou colocar um desenho à mão livre. Então, vem aqui nessa caneta aqui, eu escolho qual caneta que eu quero, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um desenho aqui. Então, vamos fazer um coração. Escolher um vermelho, fazer um coração. Pronto. Muito bem. Fiz um coração. Eu posso apagar alguma coisa também. Então, se eu quiser apagar, posso apagar. Posso usar aqui uma lata de tinta para pintar o resto todo. Então, vou pegar aqui uma cor especial dessa. Pronto. E fez um efeito especial. Pronto. Ficou bem. Enfim. Prefiro não comentar. Então, vamos escolher aqui, temos emojis também que a gente pode utilizar. Então, vou botar aqui um bichinho. Esse emoji a gente pode girar, enfim. Então dá para brincar legal. Depois que você já fez tudo o que você queria, você pode apertar aqui em Done. E aí ele vai carregar o seu desenho aqui na sua página. Não fez sentido eu ter colocado um fundo ali né, na minha imagem, minha página, né? Enfim, tá aqui. Então, de novo, se eu der play aqui, né? Então já tô aqui na página 3, eu viro, tem... Aqui no caso está sendo a minha última página. Então vou adicionar aqui mais uma página. Muito bem, vamos ver o que a gente pode acrescentar aqui agora. Além da gente inserir aqui, então, vamos colocar uma imagem, vou botar bola de novo. Muito bem, vou escolher essa bola aqui. Selecionar. Então, basta eu pesquisar no Google. Pronto, já tem uma bola aqui. Muito bem, então eu posso adicionar aqui uma narração. Então, eu vou clicar aqui e vou começar a gravar e vou fazer uma narração para essa minha página aqui. Isto é uma bola. Então, eu posso verificar como ficou. E aí eu venho aqui e coloco, ou aqui perto, ou aqui em cima mesmo, esse símbolozinho aí para... Então, quando a pessoa clicar aqui, vamos lá, vamos clicar aqui para ler o livro e ver como é que vai aparecer para a gente. Muito bem, então tá aqui o livro e aí você vê que tem esse símbolo aqui quando a pessoa apertar. Isto é uma bola.
Então a gente pode fazer aqui diversas coisas, dependendo da idade das crianças, você pode ah, utilizar isso para ficar como uma imagem, um livro interativo, alguma coisa assim. Então cada historinha, cada imagem você pode colocar uma narração ou uma história, ou enfim. Então tem muita coisa aqui para utilizar, tá certo? Aqui eu vou só utilizar, fazer uma coisa que vai ficar mais bonitinho. Vou pintar aqui. Vou escolher uma tinta especial de grama e vou pintar esse meu chão aqui. Vou clicar com o da direita e mover para trás. Então agora eu tenho uma bola em cima de uma grama, de um gramado, não de uma grama. Enfim, então a gente pode ainda colocar algumas outras formas aqui que ele permite a gente utilizar. Mas isso eu vou mostrar rapidamente lá num outro livro utilizando o História em Quadrinhos. Então o nosso livro aqui está concluído. Vamos só dar uma olhada nele a partir do início dele aqui. Então tá a capa do livro. Nós temos aqui uma historinha, um vídeo, um desenho à mão e ainda aqui um áudio para o nosso livro. E aí encerrou o livro aqui. Gostaram da ideia? Me Sim, fale. Ótimo. Olha só. Então, assim, diante dessa atividade, lá eu vou passar um pouquinho da outra parte do vídeo, tá? Vocês vão fazer essa experimentação, plantar alguma coisa, enfim, observar. É, a atividade já está posta lá, só que lembre, não façam nada hoje. Hoje vocês podem até pegar outros vídeos do Book Creator, como entrar no Book Creator, como aluno, enfim, é porque eu tenho que fazer eu tenho que passar um código para vocês, entendeu? E eu vou mexer nesse Book Creator para passar esse código para vocês em sala. Então, não comece a fazer atividade agora. Só comecem a investigar como utilizar esse Book Creator. Bote no YouTube, veja outros vídeos, ou veja, né, esse vídeo novamente para ver como é que faz a atividade. E aí eu vou finalizar essa aula com, com um pedaço do final do vídeo, tá? E aí tem uma música, inclusive, que a própria trilha fala para que vocês vejam, né, assistam, ouçam essa música. No final, a música é O Ciclo da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Eu não vou passar essa música não, porque eu tive problema com a gravação de uma outra aula com música dentro da gravação, e aí eu vou deixar que vocês também ouçam essa música, né? A música é O Ciclo da Terra, de Milton Nascimento. É uma música que fala das plantações, né? Dessa questão de plantio, muito interessante. E aí eu fico somente com essa atividade para essa semana, né? Eu vou postergar até mais de uma semana para vocês desenvolverem essa atividade. Então, continuando lá no vídeo, ele vai mostrar agora que você pode também contar essa história através de uma história em quadrinhos, tá? Então eu vou finalizar e aí eu finalizo a aula depois desse pedacinho. E vamos criar aqui um outro livro. Então vamos adicionar um novo livro. A gente vai escolher agora esse landscape aqui com a história em quadrinho. Muito bem, então temos aqui a nossa capa e aí já habilita aqui, ó, a aba Comics, certo? Onde você tem algumas outras opções que não tinha lá no início. Então aqui é a capa, tá certo? Se você quiser colocar algum tipo de painel logo na capa, você já pode, certo? Depende da sua ideia. Ou você pode, de novo, colocar uma foto, uma imagem, certo? Ou ainda simplesmente colocar aqui um efeito diferente na sua página, tá? Então vou adicionar aqui isso e vou criar aqui em texto um título. E é texto. Imaginação aqui não vai rolar. Então, olha lá. Então, temos aqui texto. A gente pode aqui no izinho, a gente pode trocar a cor, obviamente. Podemos trocar aqui o tamanho, tá? Enfim, acho que texto tá errado, né? Tinha que ser capa, né? Então, clicando duas vezes a gente pode mudar aqui. Vamos
Esta é a capa, pronto, do livro. Pronto. Então tá aqui. Ficou grande demais agora, né? Vamos diminuir de novo aqui para caber. Esta é a capa do livro. Centralizado. Muito bem. Então fizemos a capa do livro. Vamos para o próximo lado aqui. Tá vendo que está em branco, mas a gente pode, clicando aqui em mais, adicionar os painéis de histórias em quadrinhos. Então, aí vai da imaginação e da necessidade da história. Enfim, essa é a segunda página. Pode ser que a segunda página, para ficar mais bonito dessa vez, a gente não coloque nada, ou coloque talvez só alguma coisa menos. Vamos mudar aqui. Botar só um painel e a gente coloca, sei lá, Bank. Então temos aqui essas figuras, né? Então página 2, agora sim a gente vai colocar um painel mais completo aqui. Eu não sou dos melhores em história em quadrinhos, mas você pode aqui, então de novo, colocar um fundo, né? Lá atrás do seu painel. E aqui no painel você vai poder adicionar. Então nós temos esses stickers aqui, esses adesivos, enfim. Então você pode colocar. Temos aqui na parte de falar, né? As falas dos personagens. Não faz sentido agora botar ele. Nós temos aqui os pensamentos, certo? É sempre o mesmo padrão, tá? E aí temos aqui o texto. No texto nós temos alguns estilos. Esse aqui é o que eu acho mais legal, que é o... Pronto, era uma vez. Que a gente pode colocar aqui aquele quadradinho padrão de história em quadrinhos. Pronto. Pode diminuir para ficar mais elegante. Pronto. E aqui a gente pode colocar, então você pode colocar de novo tudo que a gente fez no outro livro lá, de colocar os próprios personagens, enfim. E aqui nós temos essas opções de textos diferentes que não tinha lá no livro, e temos aqui também. Então, se você quiser adicionar o seu, bota um texto por cima dele. E aí bota... Pum! Pronto. E a gente coloca aqui bonitinho, pode girar. Coloca do jeitinho que você achar que tem que colocar aqui. Pode aumentar a letra, né? Enfim. E aí, pessoal, não são muitas opções, mas são opções suficientes para você fazer uma boa história aqui, tá? Lembrando que você pode colocar os personagens que você encontrar pela internet. Então, por exemplo, se você vier aqui e pesquisar direto, você já consegue adicionar o seu bonequinho aqui. Então, vamos lá. Muito bem, então tá aqui o nosso personagem. A gente pode diminuir ele. Você vê que ele já está até sem fundo, que foi o que a gente selecionou lá. Então a gente já consegue colocar esse personagem aqui e fazer bastante coisa interessante, tá? Então vamos só olhar como é que ficou o nosso livro aqui, porque esse aqui foi só para mostrar rapidamente a parte dos quadrinhos, e o efeito fica bem legal, né? Então acho que chegamos ao fim de mais um vídeo aqui. Espero que você tenha curtido. Espero que você comente aí embaixo. Pronto, galera. Deixa eu ler aqui. Alguém fala que vai ser muito difícil. Não tem nada difícil. Não existe nada difícil para vocês. Nem para mim, nem para ninguém. Vocês têm que agora investigar, ver outros vídeos, né? Assistir esse novamente e entender o processo, entender. Eu gosto muito que vocês experienciem tudo. Se eu posso, se me apresentaram essa ferramenta, por que vocês não podem também aprender a usar essa ferramenta? Entende? Então, assim, é bastante... Se eu botar aqui, ó, deixa eu botar aqui... porque eu acabei pegando minha...
Eu criei um livro e, na verdade, eu apaguei, né? Mas, enfim. Então, assim, não é difícil, tá? Saia desse lugar de dizer que as coisas são difíceis, que vocês não conseguem. Vocês conseguem. Vocês podem até fazer um livro simples, seja no formato livro, digital, seja no formato quadrinho, né? Mas, história de quadrinhos. Mas é um livro, é a história que você, é o que você conseguiu fazer, né? Eu vou pontuar de acordo com o que você, de acordo com suas possibilidades. Então, é possível sim, tá? E vamos lá, mão na massa, vocês conseguem. O que eu quero que vocês façam, que hoje pegue o tempo de vocês e vão forçar, e vão experimentar, na verdade, ver como é que faz, né? Ver mais vídeos. Não façam nada da atividade, porque vocês precisam de um código, e esse código eu vou passar provavelmente amanhã, tá? Eu não vou conseguir fazer isso hoje, eu tenho que criar algumas especificações dentro do próprio Book Creator. Quando vocês entram no Book Creator e fazem o login como aluno, a primeira coisa que aparece lá é que vocês têm que ter um código para entrar na sala. E esse código vai ser passado por mim. Vai ser passado, inclusive, em um mural, né, dentro da sua sala de aula, dentro do Google Classroom. Ok? Então, este trabalho vai ser individualmente em grupo. Já respondi que vai ser em grupo de 2, apenas 2. Qual é o tema do livro? É o tema da aula de hoje, que foram o quê? As hortaliças. Um tema de um livro que vocês podem pescar de mim aí. Minhas hortaliças no fundo de casa, né? Ou num quintal de casa. Meu quintal de casa verde. E assim por diante, vocês vão criar um título para o livro, tá? De sua imaginação. Então, o tema seria esse, o tema podia ser esse, tá? É sempre ligado à hortaliça que você vai plantar, que você vai observar, que você vai experimentar, que você vai trazer as informações. A atividade está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A atividade já está lá postada. É aqui a atividade. Aqui, ó. Está aparecendo na tela para vocês agora. Atividade, livro digital das hortaliças. Então, vocês vão ver, né, essa atividade aqui. Tá vendo? Instruções. Eu dou todo o direcionamento, posto o link do vídeo, esse vídeo que eu acabei de postar para vocês, e aí eu dou o direcionamento. Depois que vocês estudaram um pouco sobre a criação de um livro digital, para contar um pouco da história do seu plantio, então é hora de colocar a mão na massa e seguir o passo a passo. Aí eu coloco, né? Registre no seu livro digital, por meio de histórias em quadrinhos ou não, quais espécies vegetais foram escolhidas, como você preparou o solo, quanto tempo diário de sol as plantações precisam, né? Eu tenho que corrigir isso aqui. Quantas vezes regou a quantidade, e a quantidade de água utilizada. Compare os dados de sua anotação com o que se recomenda para a sua hortaliça, ou seja, o que recomenda cientificamente, entendeu? Então, você vai buscar isso em alguns textos da internet sobre aquela hortaliça que você vai fazer o plantio. Então, é isso, gente. Cadê? Parar. Dúvida? Certo. Qual tema? Beleza. Mais nada. Alguns aqui querendo polemizar, mas tá tudo bem. Então, eu acho que vocês abraçaram a ideia. A ideia é bacana. Essa atividade eu finalizo a unidade, certo? Na próxima semana a gente vai falar sobre notas, sobre essas avaliações que foram todas feitas, né, durante essas trilhas. Essas avaliações, eles vão fechar a nota de vocês. Caso vocês precisem de recuperar essa nota, a gente faz uma avaliação na próxima semana, através de um Google formulário, tá? E esses assuntos são assuntos que nós abordamos aqui, né? As punks, inclusive, né? A questão das punks e a questão das hortaliças. Então, a gente faz essa atividade por aqui. Professor, esse livro tem que baixar no Play. Você consegue fazer isso se você abrir um site no Google, né, na página do seu celular, como se eu estivesse abrindo o site, você consegue entrar na plataforma. Então, você vai entrar na plataforma, você vai entrar no site da plataforma no seu celular. Eu não vi nenhum baixar um aplicativo no celular do Book Creator. Você vai entrar nesse Book Creator através de sua plataforma.
né, de um site, como se você estivesse entrando num site mesmo no seu celular, certo? Ok, dúvida, poste, pergunte, abra o áudio. Tudo certinho, então. Então, eu agradeço a participação de todos e finalizo a aula de hoje, né? E até a próxima semana.